Olá, caro ouvinte. Esse é o primeiro episódio do Hora Marvel, seu podcast sobre o universo Marvel aqui no Brasil. Eu vim gravar esse começo, essa vinheta, logo depois de ter feito o podcast. E olha, vou te dar um spoiler. Esse episódio foi muito bonito, muito emocionante e obviamente muito empolgante. Enfim, nós somos três. Eu me chamo Rick, ou Ricardo, como vocês quiserem. Eu sou dono da Central Marvete, @CentralMarvete no Insta e no Twitter. Também tem o Riarley, do Steven Grant Brasil, @StevenGrantBra. E também tem o Ed, o dono do Quarteto Fantástico Brasil, @4FantásticoBra. O link das nossas páginas vão estar aqui na descrição, tá bom? Então é isso, somos o Hora Marvel, relaxem e esperamos que tenham um ótimo podcast. Está no ar o primeiro episódio do Hora Marvel, seu podcast de informações do universo Marvel aqui no Brasil. Primeiramente, gostaríamos de agradecer muito a participação de você, querido ouvinte. Há duas criamos esse podcast, a nossa conta no Twitter, já conta com 100 seguidores. Na verdade, ela faz parte de um planejamento, um sonho que a gente sempre teve. E queremos que você, caro ouvinte, goste muito desse episódio, que continue aqui com a gente. Bom, esse primeiro episódio a gente vai se apresentar. Somos 3 pessoas aqui. Eu sou o Rick, temos aqui o Ed e temos também o Riarley. Então, aqui nós vamos apresentar quem nós somos. E aqui eu passo a palavra para o Ed. Olá, gente, tudo bem? Eu sou o administrador da Quarteto Fantástico Brasil. Eu me chamo Ed, eu tenho 27 anos e moro em São Paulo. E sou o único administrador da Quarteto Fantástico Brasil. Então, vamos lá, Riarley, solta aí. Então, gente, eu sou o Yarley, sou de Fortaleza, Ceará, tenho 20 anos e também sou o único administrador da página Steven Grant Brasil. E agora vamos pro Rick. Bom, eu sou o Rick, mas meu nome é Ricardo, eu tenho 20 anos, sou estudante e estamos em processo de expansão na Central Marvete. Não sou mais o único ADM por 3 anos, mas agora, como estamos em expansão, tem mais o Robert, tem mais pessoas. E é isso. Bom, gente, vou contar pra vocês, eles viraram fãs da Marvel. Pode começar, Ed. Você quer que eu comece? Pode. Eu digo assim, eu comecei, o meu primeiro contato com a Marvel foi com o filme do Quarteto Fantástico. É meio clichê, mas eu fui com o filme do Quarteto Fantástico, ele tava passando na TV e eu simplesmente assisti, foi o meu primeiro contato com a Marvel. E foi o Surfista Prateado, de 2007. Eu não me lembro bem, mas eu acredito que tenha sido entre 2008 e 2009, porque eu acho que já tinha lançado o Homem de Ferro. Então foi o meu primeiro contato, eu não tinha assistido o Homem de Ferro. Então foi o meu primeiro contato, mas eu me aprofundei mesmo depois do Quarteto Fantástico, porque eu meio que fiquei curioso com a questão do vilão do Quarteto Fantástico do filme. Aquela fumaça, tinha o Galactus, que ele devorava o mundo e tal, e ele não é muito mostrado no filme. Então eu fui procurar sobre isso e foi quando eu tive meu primeiro contato com um quadrinho da Marvel, que foi com a trilogia de Galactus lá de trás. Então, na minha curiosidade em saber quem é o Galactus, eu acabei virando fã. Aí foi quando eu comecei a dar atenção pros filmes que estavam saindo, o Capitão América, o primeiro Capitão América, aí voltei a assistir o Homem de Ferro. Então, a partir de então, foi o Quarteto Fantástico que me trouxe pro mundo da Marvel. Até então, antes eu não conhecia. Não sabia quem era o Homem-Aranha e tal, mas era uma coisa assim, mais vaga. Pra mim foi bem vago o Homem-Aranha. Eu era muito jovem, eu era muito criança, então foi muito vago pra mim naquela época. Eu tava mais ligado pra um lado de Power Rangers, sabe? Então, Marvel, eu era muito fã de Power Rangers. Então, Marvel mesmo foi o Quarteto Fantástico, incrivelmente, que me trouxe pra esse lado. Fofo. E você, Riardo? Achei fofo. Pois é, a minha história com a Marvel, se fosse de muitas aí, de muitas pessoas que estão ouvindo, né? Que foi com o Homem-Aranha. O Homem-Aranha de 2002, né? Apesar de que eu tava nascendo em 2002,
Mas quando eu tinha uma certa idade, eu não vou lembrar o ano, né? Como o Ed lembrou, boa memória, inclusive. Eu não vou lembrar o ano, mas eu tive primeiro contato com a Marvel, né? Marvel entre aspas, né? Que é Sony. Em 2000, sei lá, 2007, por aí. E aí aquele filme me fascinou muito, sabe? Desde criança, como muitas pessoas, né? Eu já era muito fã do Homem-Aranha, tinha bonecos, não lia quadrinhos, confessando, né? Mas aquele filme me prendeu muito, sabe? E aí esse filme foi a porta de entrada para eu ir para outros filmes da Marvel, como Homem de Ferro, Capitão América, né? As produções de Vingadores. Mas a porta de entrada mesmo pra Marvel foi o Homem-Aranha. Já vou até aproveitar aqui e perguntar para vocês dois já se vocês acompanham o MCU desde o seu início, né, com o Homem de Ferro. Eu sim. Não, como eu falei, quando eu comecei a acompanhar o MCU, eles tava para lançar Thor. Eu lembro que quando eu assisti o primeiro filme do Homem de Ferro, o Thor tava nos cinemas. Então não foi desde o início, já tinha começado, já tava, mas era uma vibe bem de início, entendeu? Eu entendi. E você já? Eu também fui nessa vibe meio de início, né? Eu não assistia na ordem, né, cronológica, mas eu comecei com Capitão América Primeiro Vingador. Certo. Não foi na época do cinema, do lançamento, né? Era um DVD. Na época eu assistia bastante, várias vezes, né? Que na época não tinha muito o que fazer. A tecnologia até que não era tão desenvolvida assim, né? Pra você ter a facilidade. Então eu assistia muito DVD e era o filme do Capitão América. Entendi. Eu acompanho. Não acompanho. Eu comecei começo, a assistir eu comecei a assistir o MCU desde o filme do Homem de Ferro. Desde o Ferro. E acho que foi mais ou menos na mesma pegada do que você falou. Foi com o DVD. Se eu não me engano, o primeiro filme que eu fui ver do MCU mesmo, no cinema, eu acho que foi Thor, o primeiro filme que eu fui assistir no cinema. O primeiro filme do Thor. Primeiro filme do Thor. Mas assim, Putz. com a Marvel eu tenho relação desde pequeno. Meu pai, ele sempre foi muito ligado, né, a quadrinho, a X-Men, principalmente o Quarteto Fantástico, Homem-Aranha, tudo. Então, desde pequeno eu sempre tive muito contato. Sim, um pai incrível. E eu sempre tive muito contato, né, com o mundo dos heróis e tudo. Então, tem foto minha fazendo o garrinho do Wolverine, tem foto minha com o rosto pintado de Homem-Aranha. Ah, que legal. Então, desde pequeno eu sempre tive muito contato em si com a Marvel. Mas eu peguei mais força, assim, acho que foi quando começou mesmo o MCU e foi quando eu comecei a acompanhar os filmes no cinema mesmo, né? Então, eu acompanho o MCU no cinema desde Thor, né? Eu não perco um filminho sequer. Eu acho que é esse o poder, sabe? Esse é o poder dos filmes. Tem uma galera que... Existe uma rixa entre a galera dos quadrinhos e a galera do MCU. Mas eu acho que o MCU, os filmes, leva você para conhecer o mundo dos quadrinhos, igual aconteceu comigo. Sim. Então, eu acho que essa rixinha não deveria existir, porque é uma forma de levar uma galera que tá um pouco desinformada dos quadrinhos. Às vezes as pessoas nem sabem que o quadrinho existe e acaba conhecendo pelos filmes. Eu acho muito importante, muito importante. Sim. Cara, e dando uma volta assim no que o Rick falou, ele falou que tinha umas fotos, né, fazendo garrinha e tal. Queria perguntar pra vocês se vocês têm algum registro assim. Eu acho que eu tenho foto segurando o boneco do Homem-Aranha, eu acho. Vocês têm algum registro assim? Eu tenho com o Hulk, com o boneco do Hulk, mas igual eu falei, assim, criança mesmo, a minha vibe era outra, sabe? Eu era o cara do Power Rangers quando eu era Power Rangers. Então, olha, eu acho que demorou pra mim ter uma foto assim Marvel. Eu acho que eu tenho já grandinha, assim, tipo 11, 12 anos, que eu tava com o boneco do Hulk. Fofo. Eu tenho a minha foto de rosto pintado de Homem-Aranha. Tem a foto fazendo garrinha do Wolverine. Daí depois disso, se eu não me engano, eu acho que tem foto minha já indo no cinema. Só isso. Eu acho que de registro, assim, de menorzinho, eu acho que é isso. Minha foto de Homem-Aranha é tão bonitinho, pequenininho. Eu quero ver, me manda. Vai ter que pôr no perfil. Vou pôr. Prometo. E aproveitando que a gente tá falando dos filmes, eu já vou perguntar quem são os personagens favoritos de vocês? De tudo, de filme, de HQ, de tudo.
Top pode 3 ser. ou Pode ser. Pode ser? Pode ser top 3. Faz um top 3, vamos de um top 3. Então pode então ir, vamos. Ed. Nossa, que difícil. Eu achei que o Riarley ia primeiro. Não, agora difícil você pra te mim, vira. Porque o meu grupo favorito tem 4. Então, eu ia pensar em Grid colocar fora. outras pessoas, entendeu? Entendi. Mas assim, de primeiro, o meu membro favorito do Quarteto Fantástico, se você segue a minha página, sabe que é a Sue Storm. Então, eu costumo falar muito do Reed Richards, porque acho que a fanbase do Reed Richards é muito grande. Mas o meu personagem favorito é a Sue Storm. Eu acho ela incrível, eu acho ela simplesmente fantástica, sabe? É fantástica mesmo. E a história dela, a evolução dela nos quadrinhos, o primeiro contato que eu tive com ela, que foi com o filme, que a Jessica Alba, pra mim, apesar de muita gente criticar a atuação dela, eu gosto muito da Jessica Alba como Sue Storm. Fala Então, bem. ela é, assim, meu top 1 personagem favorito é a Sue Storm. Eu acho que vocês acham que vai ficar muito clichê se eu colocar os outros membros, ou vocês querem que eu fale outras pessoas Não, que eu amigo, gosto pelo fora amor. do Quarteto Não, Fantástico? fala Não, fala quem são os seus favoritos. Não, fica meio óbvio. Infelizmente o Ben Green fica em último, mas aí seguido da Sue Storm vem o Reed Richards e depois o Johnny. Mas se fosse para mim colocar pessoas fora do Quarteto Fantástico, então seria top 1 a Sue Storm. Depois a gente vem com a Wanda, que eu gosto muito da Feiticeira Escarlate, então ela fica no meu top 2º, no meu top 2. E em terceiro lugar, cara, é bem complicado para mim. Eu acho que pelo apego emocional e dos filmes e do que eu já li dos quadrinhos, do envolvimento dele com o Quarteto Fantástico, eu vou colocar o Peter Parker, o Homem-Aranha. Já tava começando a ficar Boa, apreensivo. É Já um falando, top como 3. assim? É um como top assim? 3 de peso, não é? Fala mesmo. Storm, Wanda Maximoff e Peter Parker. Eu duvido vocês me superar agora. Caraca. Caraca, e você, Riarley? Nossa, realmente pega, Ed. Não, vamos começar do terceiro, então, pra dar um suspense, vai. Terceiro, deixa eu ver. Caraca, velho. Eu acho que o Capitão América, né? Por ser a minha porta de entrada, assim, entre aspas, né? No MCU também. Em segundo, vem o Cavaleiro da Lua, claro. Que é um personagem que eu confesso que eu não conheço desde o começo, né? Eu conheço há alguns anos, né? Pelas animações que ele já passou. Se não me engano, Vingadores, né? Acho que é Avengers, The Earth's Mightiest. Eu Enfim. acho que é esse mesmo, que é difícil de falar. Eu acho que é esse mesmo. Fica ele, né? E também pela série agora, que eu gostei bastante. E o primeiro lugar, obviamente, não pode faltar Peter Parker. Não adianta, Homem-Aranha. é o maior mesmo. Não adianta. Eu acho que todo mundo tem um ladinho no coração onde encaixa o Homem-Aranha. Eu acho que ele é não bem tem simbólico pra todo fã da Marvel. Exatamente. Ó, do meu, vocês foram muito preconceituosos com os mutantes. Não vi ninguém falando o nome de um mutante. Mas tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Complicado. Tudo bem, No top 10, talvez. 10. Ó, meu top 3, eu vou começar pelo terceiro lugar, com a maior do mundo, simplesmente gigante, a Tempestade. Sou ficcionado desde pequeno, quando eu assisti os filmes do X-Men, sei lá, com o Hugh Jackman, com a Halle Berry. Sempre fui muito, muito, muito apaixonado pelos poderes da Tempestade, sempre achei ela uma personagem muito forte, de poder, mas de personalidade e tudo, então a Tempestade sempre foi um apego muito grande. Em segundo lugar, vai vir o Homem de Ferro, Tony Stark. Mesmo que tenha gente que não goste, mas ele foi a porta de entrada, assim, pra eu gostar mesmo de Marvel e acompanhar os filmes e tudo, então eu tenho um apego muito forte com o Tony. E, obviamente, né, em primeiro lugar, vem ele, Peter Parker, Homem-Aranha. O maior. Queridinho da O maior, Marvel. não adianta. Queridinho de todos. Não Eu queridinho duvido de que alguém que todos. esteja ouvindo isso aqui não tenha um Homem-Aranha no top 3. Não adianta. Eu sempre fui aquele nerd de meio não sei o que. Eu sempre me vi muito no Peter, né? Então não tem muito o que fazer. Acho que a identificação fala muito, muito alto. Isso não adianta. É meu personagem favorito da vida. Eu me surpreendi com você com Tony Stark no top 3. Eu não sabia que você gostava do Tony Stark assim.
Nossa, eu tenho um apego muito forte com o Tony, né? Nem aqui tô citando das do Tony, né, nas HQs, mas em relação aos filmes, nossa, foi o que eu falei, eu acompanho o MCU desde o início, né? Então, eu sempre tive um apego muito forte com o Homem de Ferro. Sempre tive um apego muito forte. Principalmente. E o Robert manda muito bem com o personagem, então, né? Ele é a cara do exatamente. personagem. Sempre foi um personagem muito carismático pra mim. E ter acompanhado 12 anos de Homem de Ferro, então foi junto, né? Foi junto e tudo. Então, não tem nem muito como falar. É um apego emocional, histórico muito forte. Cara, e o fechamento da história dele, então, aquilo, eu chorei, cara. E eu choro se eu ver de novo a cena. Putz, nem me falo que foi a sessão de Ultimato. Jesus, mano. Que foi? Foi um absurdo mesmo. Foi um absurdo. Estádio de futebol. E já que a gente tá falando do MCU e tudo, das produções, qual é a produção da Marvel? Pode ser tanto filme quanto série. Favorito de vocês? Aí é top 1 só? Eu sei que sabe, pode falar top 1, pode falar o top 3. Eu acho que pode ser, sei lá, um filme, uma série? Pode. Fechou. Pode ser, vai. Se for um filme e uma série, eu acho que a gente tá falando de Marvel em geral, a gente tá falando de MCU. Tá. Meu, porque se você for fazer Marvel em geral, a gente tem que adicionar os X-Men, os Homem-Aranhas lá, do Tobey. Não, pode, Quarteto Fantástico. Não, pode ser, vai do geralzão mesmo. Então, eu não vou ir pro Quarteto Fantástico, porque apesar de eu ter um apego aos filmes, eu tenho ciência de que não são boas adaptações. Elas são bem medianas, as adaptações que a gente tem, tirando a de 2015, que é porca. Então, as outras elas são medianas. Eu vou ir para um filme que eu realmente gosto de assistir e que eu reassisto sempre e que eu tenho um apego muito grande por esse filme, que é Guerra Infinita. Para mim, é uma construção, é um fechamento de tudo que a gente viu da Marvel nessa saga do infinito. Então, filme para mim, assim, filme Marvel, Ed, qual que é o seu filme favorito da Marvel? Com certeza é Vingadores Guerra Infinita. Para mim, a história um todo. A história que gira em torno do Thanos me convence muito. É um filme, pra mim, 10/10. E se a gente for ir pra série, eu tenho um dueto muito grande entre WandaVision e Loki. Eu acho que são séries muito, muito fora do padrão do que a Marvel já mostrou até agora. A gente tem uma lista de séries, e daí a gente, pra mim, tem um degrau acima onde tá Loki e WandaVision, sabe? Sim. Mas eu ainda prefiro, mesmo lado a lado, eu ainda prefiro WandaVision, porque o terceiro episódio de Loki, ele me cansa um pouco. Aquele episódio que eles viajam para outros planetas. Então, assim, ele me cansa um pouco aquele episódio. Mas WandaVision não me cansa em nenhum momento. Eu acho que eles começaram com uma proposta totalmente diferente, por isso que a série deu muito certo. Aqueles episódios homenageando as sitcoms. O primeiro episódio, para mim, que é baseado nos anos 50, para mim, é incrível. A gente vê o Paul e a Elizabeth atuando daquele jeito, fazendo aquelas piadas sem sentido daquele jeito. A gente está acostumado a ver eles como super-heróis, então a gente vê uma outra visão, uma outra forma de contar a história. E a gente costuma ver isso em quadrinhos, nos quadrinhos que essas coisas absurdas acontecem. Sim. Então eles trazerem isso pra telinha é incrível. Eu tenho um apego muito emocional com WandaVision. Então, pra mim, série, WandaVision, filme, Guerra Infinita. E só pra complementar da WandaVision, né? Eu acho que o plot da Agatha, velho, junto com a música dela, nossa, faz com que a WandaVision seja realmente diferenciada e esteja, né, realmente nesse outro patamar, como você falou, né? A gente esperava, eu não sei vocês, mas a gente esperava que a Agatha fosse se revelar em algum momento, mas em nenhum momento eu achei que ela ia se revelar de uma forma tão cômica, com uma música, com uma risada. Cara, então, assim, foi incrível. Genial. Assistir, eu não lembro da minha cara, mas eu lembro de ter ficado, tipo, incrédulo do que estava acontecendo. Foi tão bom acompanhar, né? Foi incrível acompanhar. Muito bom acompanhar. Nossa, foi umas semanas muito de loucura. Outra coisa que eu quero adentrar no que eu falei de WandaVision foi as teorias. Toda semana, Mephisto e não sei quem, e quem mais que vai aparecer, e papapá, sabe? Tipo, nossa, foi um momento muito bom de se viver da Marvel. Vocês sabem que foi. Vale até lembrar e a apreensão, né?
E vale até lembrar que a teoria de que o Reed Richards ia aparecer em WandaVision. Reed Nossa, Richards, a velho. sua Storm, juro pra vocês, foi a Ai, primeira ai. vez, ó, uma curiosidade minha, foi a primeira vez que eu tive vontade de criar uma página. Porque eu sempre tava ali lendo o Quarteto Fantástico, tava acompanhando o Quarteto Fantástico em 2018, quando tava lançando as HQs do Slott, e eu tinha uma vontade de falar sobre o Quarteto Fantástico na internet, mas eu sei, gente, fã de Quarteto Fantástico sabe que a gente não tem muito espaço, as pessoas não dão muita atenção pro Quarteto Fantástico. Não dão muita importância. Quem é fã, é fã. Outras pessoas olham e falam, beleza, o Quarteto Fantástico, vamos ver o Capitão América. É assim. Então, eu fiquei com receio. Quando ela fala no episódio 6, eu acho, 5, 6, acho que é no 5 que a Mônica fala sobre a agente espacial. Quando ela fala isso, eu me apeguei tanto que era a Sue Storm ou que era o Reed Richards aparecer junto, que foi quando eu tive a primeira vontade de criar a página. Aí eu acabei não criando a página, porque acabou não sendo, né? Acabou sendo ninguém. Chute no estômago. E foi isso. E sem falar assim, só pra complementar, né, que WandaVision foi a primeira série da MCU, né, então dava aquele nervoso, a gente não sabia como é que ia ser. E Se ia dar foi certo muito ou não. divertido, né? Pois é, foi muito divertido, cara, muito light, né, assim, leve. Eu gostei muito dessa série também. Agora eu quero saber de você, Yarley. Fala, qual que é o seu filme e a sua série? Você tá enrolando, eu quero saber qual que é o seu. Caraca, eu enrolei pra eu pensar. Mas... Então, já que é Marvel geral, né? Isso. Cara, desculpa, gente, desculpa. É Homem-Aranha 2, não tem como. Realmente, É um masterpiece tem que ser mesmo, Homem-Aranha. a gente entende. Cara, aquele filme me marcou tanto, sabe? Nossa, até emociono, sinceramente. O Não choro. vou falar muito, que senão eu vou chorar. Mas quem assistiu, Não. todo mundo assistiu, sabe que é de outro mundo, né? Quer falar, Alfred Ed? Molina Ed. como o Dr. Octopus, Dr. assim, pra Octopus. mim, meu Deus do céu, o cara é demais. Cara, tem gente que nasce pro papel, né? E Alfred é um desses, cara. Nossa, E nasce gente pra direção também, né? O Sam Raimi, ele Raimi. dirigiu esse filme com um esplendor tão grande. É simplesmente sensacional. É um dos melhores filmes de adaptação de quadrinhos, eu não sei o que. Não adianta. E você Tanto pode é. falar isso tranquilo que você não está errando. Pode falar tranquilão. Tranquilíssimo. Sobre o Sam Raimi, né? Só pra vou sair um pouco, desculpa, gente. Sobre o Multiverso da Loucura, só pelo fato do Sam Raimi ter sido anunciado, pelo apego emocional que a gente tem pelos filmes do Homem-Aranha, e por eles serem bons, né? Pelo menos 2. Pelo apego emocional que a gente tem, quando a gente soube que o Sam Raimi estava por trás de Multiverso da Loucura, também gerou um hype absurdo, né? Sim. Pela estética dele e tal, pelo Pela estética, visual. por ele trabalhar com filmes de terror, entendeu? Eu fiquei Exatamente. super hypado. Ficou muito bom. E agora é a série, né? Eu não Isso. sei se eu vou ser clichê, eu posso ser clichê? Pode ser clichê, Seu óbvio. direito. Olha, então é uma série. Desculpa, gente. É Cavaleiro da Lua. Cara, Nossa, não tem como. sério? Sério, Nossa, eu não esperava mano. mesmo, viu? Não Nossa. Porque eu achei que foi uma pegada diferente, sabe? Eu acho que eu não conheço tanto assim o universo vasto da Marvel, né, de personagens, mas eu acho que o Mark Spector é um personagem único, sabe? Pelo transtorno dissociativo de identidade que ele tem, entendeu? Então traz toda uma pegada diferente pra série, uma pegada maluca, sabe? E isso me empolgou muito na série. Então, me fez virar muito mais fã do personagem. Não, E e os se eu fosse visuais da falar- série, né? Isso. E trouxe muita gente. Muita gente que não conhecia o personagem, agora é muito fã e quer segunda temporada, inclusive. Que pode ser que venha, né? Não sei se vocês viram os rumores. Mas não saindo muito do assunto, foi Cavaleiro da Lua, minha série favorita. A importância do MCU, como eu já falei no início do podcast. A importância de apresentar esses personagens, igual o Mark Spector, que é o Cavaleiro da Lua, e um outro exemplo, a Miss Marvel, que a Kamala Khan não era tão conhecida. Então o MCU consegue abraçar um público que não pega o quadrinho na mão, que não lê o quadrinho online, e traz eles, entendeu? Aí é o que eu te falei, Harry. As pessoas conheceram o Stephen Grant ali, o Mark Spector, como o Cavaleiro da Lua,
e daí ele fala, poxa, quem que é esse cara nos quadrinhos? Acabou a primeira temporada, o que eu posso ver desse cara depois numa segunda temporada? Então daí a pessoa acaba indo atrás, entendeu? Esse é o poder do MCU, isso que é legal. E na verdade eu acho que as pessoas elas precisam começar a utilizar do MCU como uma entrada também ao mundo das HQs, né? E não ficar só dentro daquele cinematográfico, né? Então, por exemplo, a gente citou aqui a Miss Marvel, a Kamala. Apesar da gente... Eu falo por mim aqui que eu gostei da série Miss Marvel, mas eu tenho total consciência que a mudança de poderes não foi uma coisa que agradou tanto, não foi muito bacana. Tem alguns pontos que eu acho que deveria ter trabalhado melhor, né? Até mesmo o lance dos inumanos e tudo. E ao tem uma abrangência maior, né, em relação ao universo dela, dos poderes dela, da aceitação dela com os poderes. Mas eu acho que é importante também a gente ressaltar que é importante a gente utilizar o DMC como uma porta de entrada para as HQs, né? E assim a gente vai se policiando também em relação a algumas adaptações, algumas coisas que são colocadas nos filmes, nas séries, e por aí vai, né? E eu acho muito incrível o trabalho do Kevin Feige, porque ele realmente não tá... ele tá realmente... Não posso falar isso. Ele tá abrindo a mente das pessoas para personagens, por exemplo. Miss Marvel, acho que eu vi ali alguns julgamentos, alguns preconceitos, entendeu? Não pela cultura dela, mas sim pela personagem, sabe? Tipo, Miss Marvel, quem é Miss Marvel? Entendeu? A galera pega muito pesado, na verdade, entendeu? É complicado pra caramba. O que eu vi de comentários negativos em cima da Kamala e assim, a Kamala? É de ficar muito triste, entendeu? Porém, eu escolhi, tipo, me policiar disso mesmo. Então, eu gostei da série. Pra mim, o que vale é a minha opinião. Eu gostei bastante da série. Eu gostei muito dos personagens. Pra mim, a Iman Vellani, ela é uma atriz, assim, sensacional. Pra mim, muito suave a série sendo comandada por ela. Então, eu gostei muito. A pegada dela ser mutante é uma coisa muito diferente, é uma coisa que surpreende a gente que conhece a história dela dos quadrinhos, porém eu aceitei numa boa, e a gente tem que aprender a respeitar o coleguinha. Se o Rick, vou dar o exemplo do Rick, eu não sei como que ele aceita isso, mas se o Rick não aceitou, tudo bem o Rick não aceitar, é um direito dele, mas a galera tá num julgamento muito grande em cima disso. Eu aceitei, não foi numa boa, mas eu aceitei, a história me convenceu, e eu tô feliz, e acho que assim, se as pessoas se policiarem a sua opinião, eu acho que essa questão do hate, do atacar o outro personagem, ela... Como que fala? Ela não acontece. Porque eu não sei, a gente vê pelo Twitter, a gente trabalha com o Twitter, a gente sabe. Parece que a pessoa quer convencer a outra de que uma coisa não é boa pra ela, xingando, dando hate, rebaixando o conteúdo do outro, entendeu? Oi. E o pior é quando a pessoa usa uma outra produção pra diminuir essa, sabe? Tipo exato. Assim, essa produção que eu gosto é superior. Pra rebaixar o outro, eles criticam, ou eles mostram algo, acaba criando hate em cima de personagem que nem merecia hate, só porque estão usando ele como exemplo. Não preciso nem falar o nome, vocês sabem de quem que eu tô falando. Então, assim, pelo amor de Deus, muito sem noção. Não, eu acho até importante, porque na verdade, assim, a gente querer comparar as produções acaba se tornando até um argumento meio, né? Porque na verdade você pega Miss Marvel e WandaVision, vai. São produções com conteúdo, com uma meta, né, em relação ao público, totalmente diferentes, né? Enquanto um tá fazendo adolescente, tá fazendo assim, de, como que chama, sitcoms da época dos anos 50, a significação assim, acaba se tornando uma coisa meio, né, é um debate que acaba não sendo muito embasado, né? Então, assim, a gente tem que, foi o que o Ed falou, a gente tem que respeitar a opinião do outro e não ficar colocando em questão qual produção é melhor, qual produção é isso, porque cada uma tem uma função dentro do seu universo. Até porque a conversa, você começou esse tópico dizendo qual sua produção favorita, entendeu? Então assim, eu acho que é uma coisa bem pessoal de cada um, entendeu? Sim. Então, tem galera que gosta do Quarteto Fantástico de 2015 e acha incrível o que foi feito ali pelo Josh Trank, e eu não posso falar nada, entendeu?
eu respeito a opinião dele. Cada um, né? 99% dos meus seguidores acham o filme um lixo. Mas tem uma galerinha que gosta, eu vou fazer o quê? Eu vou chegar e falar, não, você tem que seguir a galera? Não, gente, se ele gosta, põe pra assistir e assiste de novo e fica lá, ué. Cola uma Sim. foto do Josh Trank na sala. Pois é, Falou tudo. fala mesmo. Ó, Ô, falando- Rick, você agora. Seu verdade. filme, sua série. E ele quer pular. Eu tô Não, Pode vendo. falar aí, viu? Não quer se Não, não comprometer quero. com os seguidores da Central Marvete. Olha, eu vou ser bem sincero, em relação a filme, eu sou é meio complicado, porque eu tenho 2 filmes favoritos, né? Você, Ed, já falou um deles, que é Guerra Infinita. Guerra Infinita, eu acho que foi o que você falou. Ele traz tudo, dá uma conclusão, entre aspas, a tudo aquilo que a gente viu de 12 anos no MCU. Então é um filme que acaba me pegando um pouco, me emocionando um pouco ali. Mas, como você já citou, eu já falei que eu gosto, então eu vou citar outro. Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Cara, Uou. esse Boa. filme... Quase falei ele. Quase falei ele. Esse filme eu fui ver 2 vezes no cinema e planejo ir de novo em setembro, quando tiver o relançamento. E isso também vou. Esse filme, pra mim, eu acho que ele foi para as pessoas que gostam do Homem-Aranha. E como eu já falei, ele é meu personagem. Então, o Tobey, o Andrew, o Tom em tela trabalhando juntos. Ter visto o Alfred Molina de novo como Dr. Octopus, o Willem Dafoe como o espetacular do Duende Verde que ele é. Uhum. Ter visto o Electro de novo, eu acho que o filme foi uma grande homenagem aos fãs do Homem-Aranha, e o filme, pra mim, traz a essência do personagem. As cenas finais ali deles, tendo aquelas escolhas, entre aspas, meio Tobey Maguire, abrindo a porta do apartamento, tudo de novo, a cena final dele com a MJ. Então, assim, particularmente, em relação a filme, me pega demais, é um filme que me toca muito e é do MCU, eu acho, um dos meus filmes favoritos. E a atuação impecável do Tom Holland. Do Tom naquela Holland. batalha final. Meu Deus. Quem Não, tinha a atuação dúvida, dele agora foi não tem mais. Não, Nossa, completa, cara. né? A atuação dele em absolutamente tudo, mas acho que a que mais me pega é na morte da May. Nossa, Também, né? me São os destrói dois sempre. ápices. São os 2 maiores atos do Tom Holland no MCU como Homem-Aranha. Aquele final, onde ele tá socando o duende e fica só o barulho do soco dele, a cara do Tom é assim, simplesmente incrível, cara. Eu Cara. estou arrepiado neste momento. É incrível Sim. essa cena. O embate deles no apartamento, velho, que tem toda aquela cena que parece dos jogos, né? Que Uma ele pega a pancadaria teia, mesmo. joga ele pra cima e é bizarro, cara, aquilo é assustador. Incrível. Na verdade, Foi. foi muito bom ter visto o Tom Holland trabalhando tanto a parte Homem-Aranha, com essas batalhas usando teia, né? Até todo mundo comenta dessa batalha final dele com o Duende Verde, com o lance do simbionte que vai vir futuramente no MCU, né, e tudo. Mas também a carga emocional que o Tom Holland... Então, a cena da morte da May é uma cena que me pega muito. A cena que ele vai falar com o Andrew e com o Tobey pela primeira Sim. vez no telhado. Mas me pega ele dando tchau pra MJ e depois indo na cafeteria. Aquelas... pega Choro, Sim, grito, gente, desespero. eu sou Peter MJ e Shippers. Pra mim, Nossa, são Zendaya, maravilhosa. Eles são- A Zendaya. Eles são o meu casal favorito do universo Marvel. Eu amo o Reed e a Sue, mas os dois, Peter e MJ, me pega de uma forma Nossa. São clássicos, né? Sim. Rick, Mano. são clássicos. A MJ falando mais alguma coisa. né? Nossa, Não, meu guarda o Deus papel. do céu. Juro pra vocês, eu chorei esse filme inteiro. Pois é. Inteiro. Quando o Matt Eu vou Murdock chorar. apareceu, eu tava gritando e chorando. Ó, podemos falar do Matt, né? Foi É um óbvio que vamos falar do Matt. desespero. Série favorita. Nossa, é a sua favorita? Eu ia falar, Demolidor é a minha série favorita da Marvel. Charlie Cox como Matt Murdock como Demolidor, Vicente D'Onofrio como o Rei do Crime, também que conseguiu trazer ali a essência do personagem, com cenas de ação muito boas. Nossa, pra mim é um supra-sumo da Marvel, é a série do Demolidor. E trazer o Charlie Cox de novo, que homenagem. Incrível. O Charlie Cox, ele manda muito bem como Demolidor. Gosto muito da série também.
Eu amo. E bom, tópico final aqui. Depois dos lançamentos que vão vir aí do MCU, que foi anunciado no painel Comic Con San Diego de 2022, quais são as produções da Marvel que vocês estão ansiosos? Cara, eu acho Pode que ser clichê. pode ser clichê, mas assim, eu vou tentar não ser tão clichê. Eu sou administrador da Quarteto Fantástico Brasil. Vocês sabem que eu tô vivendo por esse filme. Mas eu acho que assim, eu tô hypado por esse final, sabe? Esse final da saga da fase 6, que vai ser o final dessa saga. Eu acho que assim, essa saga do multiverso tem tudo pra ter uma sequência muito louca. A gente tem Quarteto Fantástico no dia 8 de novembro de 2024. E eu acho que esse filme, ele é exatamente um ano antes de Guerras Secretas. Então eu acho que de Quarteto Fantástico em diante, a gente vai seguir uma sequência bem louca, sabe? Eu tô ansioso pra esse final de saga. Então eu acho que Quarteto Fantástico, pra mim, isso é o Ed falando, na minha cabecinha, temos alguma coisa com o envolvimento do Doom muito grande antes dessa dinastia de Kang. A gente vai ter alguma coisa da Feiticeira Escarlate no meio dessa vibe. Eu tenho duas opções pro retorno da Wanda. Ou ela vai chegar no momento bem clichê do filme, sabe, meio Carol Danvers destruindo a nave do Thanos. Ou ela vai chegar no momento bem clichê, ou ela vai ter um projeto onde a gente vai encontrar ela, entendeu? Sim. Eu prefiro acreditar assim, na minha cabeça de fanfiqueiro, que eu fanfico isso toda noite quando eu deito. Que a gente vai descobrir que o Doom sequestrou a Wanda pra usar do poder dela pra alguma coisa, igual ele fez em Cruzada das Crianças. Ele vai estar com a Wanda, a galerinha vai atrás da Wanda, os Jovens Vingadores, e daí a Wanda volta, tipo assim, em algum momento ela volta e vai estar lá em Guerras Secretas. Eu quero que o Doom esteja envolvido nas coisas que tá acontecendo, né, nessa pegada multiversal. Tô muito ansioso para isso. E Quarteto Fantástico, para mim, vai ser a abertura do fim dessa saga. Então, tô muito ansioso pro Quarteto Fantástico. Eu quero muito saber do meu elenco logo, que eu já tô muito apegado. E eu não conheço as pessoas, eu já tô apegado a eles. Então, assim, para mim, Quarteto Fantástico é o grande ápice da minha espera. E depois, esse finalzinho de saga, para mim, eu acho que vai ser, assim, grandes emoções, muito mais do que a gente viveu com Guerra Infinita e Ultimato. É isso. É isso. Boa. Então agora sou eu, né? Isso, já é você. Apesar, gente, de eu não ter citado o Quarteto Fantástico nas listas, o Ed sabe, o Rick sabe também, que o Quarteto tem um espaço gigantesco no meu coração, Cebolinha. No meu coração. Nossa, no meu coração. Adorei, vou fazer uma figurinha depois. Mas eu tô ansioso pra Homem-Formiga quanto Mania, porque eu acho que vai ser a porta de entrada, talvez uma cena pós-crédito, ou alguma menção ao quarteto, né? De repente na zona negativa, ou no próprio Reino Quântico, né? Não sei. Eu acho que vai ser uma porta de entrada. E também pro Quarteto Fantástico, né? Pro filme. Eu tô ansioso pra essas duas produções. E no momento meu hype é esse. Deixa eu fazer um adendo como fã. Eu acho. Preciso falar isso. Meu Deus. Eu acho que se não tivesse anunciado esses dois Vingadores, porque quebrou todo o hype da galera que tava. Eu acho que o maior hype que a gente ia ver ia ser em cima do Quarteto Fantástico, sabe? Sim. Como teve o Vingadores, então assim, a galera pulou pros Vingadores, né? Que é tipo, Vingadores é o nome da Marvel. Mas eu acho que a galera tava mais hypada pro Quarteto Fantástico. Eu não tô falando isso como fã do Quarteto, não. É uma coisa que o pessoal tá esperando que seja adaptada de uma forma justa e épica, porque eu acho que fantástico e épico andam lado a lado. Então eu acho que a galera tava esperando por isso. Gente, apesar que o Kevin Feige, né, falou que sentou para fazer os próximos 10 anos de MCU, vocês acham que talvez ele tenha se precipitado, como o Ed falou? Poderia ter deixado até o quarteto ali e depois revelado Vingadores, Dinastia de Kang, Guerras Secretas? O que é que vocês acham? Dava para ter segurado? Não, ou foi o ideal?
Eu não sei, eu acho que, na verdade, o fato dele ter anunciado na Comic Con, eu acho que acaba criando mais hype ainda em relação aos lançamentos, né? Se eles não tivessem anunciado ainda, eu acho que o Ed nem teria tocado no assunto do Doom participar de Guerras Secretas futuramente. E a gente sabe do envolvimento do Doom, né? Com Guerras Secretas e tudo. Então, na verdade, eu acho que ele não foi. Eu acho que ele não foi precipitado. Eu acho que ele faz com que a gente acabe criando mais teoria em cima das coisas, vai criando mais hype. Então, na minha opinião, eu acho que ele não. Eu não acho que ele se precipitou nisso, não. O Kevin é muito articulado. Acho que ele usou o momento certo. A galera tava meio perdida de caramba, que caminho que o MCU tá indo. Então, ele usou do momento certo, que é a Comic Con, onde tá todos os fãs lá, e para fazer isso que o Rick falou, criar um hype gigantesco para uma coisa que vai acontecer daqui quase 1000 dias, entendeu? Não, Sim. mais de 1000 dias. É mais de 1000 dias. Sim. É, porque Quarteto Fantástico é 800 e poucos dias. E eu tenho uma página no Twitter que faz a contagem pro Quarteto Fantástico. E eu sigo a página. Parede do Ed, viu? Parece de Tô riscando a minha parede, esperando riscando a parede. Eu nem vou zoar, porque eu fazia isso na época de Guerra Infinita. Eu pegava aquele aplicativo de contagem. Pelo amor de Deus, sim. Lógico. O fotinho do Thanos. Faltam tantos dias de lançamento. Faltam tantos dias pra ele instalar o dedo. Inferno. Que ódio. Caraca. Então, vai, Rick. Agora, sua vez, ele já falou que ele tá ansioso pro Quarteto Fantástico. Olha, e Quantum Mania. Da minha parte, eu acho que são 3 filmes, são 3 produções da Marvel. Um deles eu acabei hypando muito na Comic Con, que foi Wakanda Forever. Eu acho que o trailer, nossa, eu acho que é um dos melhores, se não o melhor, na minha opinião. Trailer, se a gente for colocar em comparação, acho que acaba perdendo pra de Guerra Infinita. Mas o trailer de Wakanda Forever me emocionou, me arrepiou. Os visuais estão muito bonitos. Vale lembrar que o Wakanda Forever no dia 10 de novembro de 2022 aqui no país, e esse com certeza é um dos filmes das produções futuras da Marvel que eu tô mais ansioso para acompanhar. Clichê também, porque Quarteto Fantástico é uma das minhas equipes, se não a minha equipe favorita da Marvel, e eu tô muito ansioso pra saber quem é o elenco, pra ver foto, pra ver uniforme, pra ver de tudo, trailer, teaser, tudo. Tô muito ansioso pra Quarteto Fantástico. Falando de série, eu acho que eu vou ter que falar, né? Demolidor, Born Again. Ver o Charlie Cox de novo como Demolidor. Tem uma série dele que, pasmem, 18 episódios. É a primeira série da Marvel, mesmo. 18 episódios. Acho que eu não posso deixar de falar a emoção de ver o Charlie de novo vestindo o uniforme de Demolidor. A gente já vai ver isso em She-Hulk, mas ver ele tomando frente novamente de uma série e tudo. E meu Deus, eu posso ver Electra. Eu não acredito que eu posso ver Electra de novo. Jessica Jones. Eu acho que vai estar a galera toda na série dele. Eu não acho que tem 18 episódios à toa, viu? E vale falar da fanbase dele, que é absurda. Porque eu não sei se vocês lembram, né? Na verdade, eu nem tava presente no Twitter nessa época. Mas rolou uma hashtag de Save Daredevil, né? Sim, que é Salve o Demolidor. Sim, eu lembro. De fato, essa galera conseguiu, pra vocês verem o quanto que esse personagem é amado e o quanto que ele foi bem adaptado. Foi muito bem adaptado. Foi o que eu falei, a série da Netflix é um resumo de produção visual em relação a de quadrinhos e tudo. É muito bem feita. A atuação e eles tinham um orçamento muito baixo, né, o Rick? O orçamento da Netflix era baixo pra quantidade de episódios. Eles conseguiram fazer uma coisa incrível, meu. Isso eu não sei, eu não posso te confirmar se realmente é abaixo, né, o orçamento, mas assim, é uma série muito bonita visualmente, a fotografia é muito bonita, as coreografias de luta são muito bem feitas, as atuações são muito boas, a química dos personagens, a gente acaba se apaixonando muito, até pelos personagens que são secundários, não só pelo Demolidor do Charlie Cox, né? Então... Sim. Nossa, pelo amor de Deus. Não é? Poder ver ele de novo em tela... A Claire, vai ser... eu jogo um tapete pra ela passar. Não é? Juro e obviamente... pra vocês. Não. Pode falar, Ed.
Não, juro, tô falando da Claire, eu jogo um tapete pra ela passar. Ela apareceu, quando ela apareceu pra mim, eu já falei, mano, é ela. É Entendeu? ela. Toma Eu minha quero casa. Pode pegar a chave. Pega a chave do carro. né? E aí é aquilo, né? Não foi anunciado ainda, porque não é a Marvel que comenta. Muito ansioso para Homem-Aranha 4, não tem nem o que comentar. Né? Se tivesse sido anunciado, eu acho que era o filme mais esperado por mim. Mas como não foi ainda, porque não é a Marvel que comanda isso, Homem-Aranha 4 tá aí junto. Porque eu sei que tá sendo feito. Eu acredito nisso. Eu acho que eles vão meter o Venom junto com o Peter. Eu acho que vai ser essa pegada e vai ser um hype gigantesco também. Então, igual você falou, se tivesse sido anunciado, era um dos grandes hypes das pessoas aí nesse momento. Sim, com Guerras Secretas, né? Que é quando o simbionte, né? O Venom acaba tomando conta do Peter, do Homem-Aranha, né? Então eu acho que vai, acho que é nessa pegada mesmo. Eu acho que vai nessa pegada. Nossa, eu viajei muito agora, imaginando, sei lá, um final de filme do Homem-Aranha 4, com o Tom Holland sem máscara, lutando com o Venom, ou com máscara, né? Ou com a máscara rasgada, clássica. E aí não tem trilha sonora, só tem barulho de soco. E aí, na porrada. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. O Riarley, eu Despertou amo o Riarley, hype, sabe por quê? Porque ele é fanfiqueiro igual eu. É? Se vocês soubessem o tanto de coisa que passa na minha cabeça durante o dia, nossa. Eu vou para escrever uma biografia das fanfics do Ed. Sim. E Eu comprava. daria muita views, eu comprava. Vou pensar, quem sabe eu começo a escrever. Eu tô de férias mesmo? Quem sabe, pois é. Eita. E, ó, eu vou perguntar uma coisa pra vocês, que pasmem, gente. Toda vez que a gente vai fazer um podcast, a gente tem um roteiro, né, previamente ali, pra gente saber o que a gente vai conversar. E essa pergunta específica não tá no roteiro, porque eu quero ver resposta, assim, rápido. Ai. Ai. Tan. De onde surgiu a ideia de montar a página de vocês? Eita. Pra mim, simples. Ainda bem que o Ed é o primeiro. Pra mim foi muito simples, porque como eu falei pra vocês, na época que eu tava lendo a história do Dan Slott, quando ele começou em 2018, eu já fiquei com uma vontade de abrir uma fanbase, mas eu queria abrir a fanbase no Facebook, que era uma rede social onde eu tava mais familiarizado. Então, a vontade passou devido a eu achar que ninguém ia me seguir, entendeu? Então, depois de WandaVision, quando é citado a astronauta, eu já achei que era Sue Storm, então daí eu me liguei de novo, me deu uma super vontade de criar, mas eu não criei. E é bem curioso, porque eu fiquei na vontade de criar, não criei, passou o ano inteiro, e eu tava tipo assim, nossa, crio ou não crio? E eu conversava bastante com o João, então o João é um amigo. Eu falei pro João, no dia que a gente tava indo assistir Homem-Aranha No Way Home, eu falei pra ele, olha, eu queria criar a página e tal, o Quarteto Fantástico tá aí, e eu queria falar o que eu acho do Quarteto Fantástico, queria falar sobre as coisas, postar imagem e tal, porque eu gosto de mostrar, entendeu? Vocês viram na minha página que eu gosto de postar scan de HQ, falar de personagens antigos e tal, então eu queria ficar falando sobre isso. Então eu tava na fila pra assistir Homem-Aranha, e daí o João falou, cria que eu faço o banner pra você, porque o João mexe com design. Falou, cria que eu faço, se ninguém te seguir, pelo menos você vai estar falando o que você gosta, entendeu? Uma hora as pessoas vêm. Então eu fui e criei a página, simplesmente entrando para assistir o filme. Eu olhei pro João e falei, criei. Aí falou, beleza, depois eu faço. E daí no dia seguinte, que eu assisti o filme do Homem-Aranha, eu comecei a postar. E, cara, deu muito certo. Eu fiquei muito feliz, eu sou muito feliz com a minha página. Eu tenho um apego muito grande, tem uma galera que me segue desde o início, que tá no grupo do WhatsApp, que a gente é um pouco mais próximo. Tem uns seguidores que eu virei amigo. Me aproximei bastante do Riarley por causa da página. Então hoje eu e o Riarley, a gente é muito, muito, muito amigo. Igual conheci você também, Rick. Um pouco depois, foi próximo de fevereiro, que eu acho que eu te conheci. Foi. E a gente tem essa amizade incrível que a gente brinca, a gente dá risada, tudo graças à página. Então, assim, se não fosse o João, obrigado, João. O João, ele é a DM da Zendaya Brasil. Ele me deu esse pontapé. Então, assim, hoje eu sou muito feliz, tenho um carinho muito grande pelo que eu consegui criar, até que a gente tá quase aí pra bater 10 mil seguidores, eu achava que eu ia ter um seguidor, e a gente tá encaminhando pra 10 mil seguidores, assim, muito, muito, muito incrível, fico muito feliz. E qual que é o user? Qual que é o user, Ed? @Quarteto Fantástico, não, 4 Fantástico Bra. Sigam muito, vamos bater essa meta. Isso mesmo, 10 mil seguidores.
10 mil vem aí. Nossa. E você, Riarly? Então, gente, como o Ed já falou um pouquinho aí, só reforçar, né, que eu amo muito esse cara, assim como eu amo o Rick, que eu conheci nem faz Tá um fazendo ano, um sabe? coração. Nossa. E eu conheci o Ed, o ADM do Quarteto Fantástico, acho que foi no final de dezembro, né? Eu ainda nem tinha Steven Grant ainda. Na época eu era o Venom, né? Venom Brasil Venom. e tal. Comecei sendo o Venom Brasil. E quando eu vi a página dele, eu falei, nossa, cara. Eu vi tanto perfeccionismo, tanto carinho na página dele que meu Deus, eu tenho que conhecer esse cara. E na época a gente tinha um grupinho e tal, de páginas que estavam iniciando, né? Se ajudavam. Tinha o Demolidor Brasil, né? Que hoje tá com 10 mil, completou 10 mil seguidores hoje. Sim, ele Parabéns. completou 10 mil hoje, parabéns pra ele. Tinha Parabéns quem mais? mesmo. O Tasmi BR, que hoje deu uma parada, né? Enfim, cara. Tinha uma galerinha ali, o Gabi dos Jovens Vingadores do Brasil também tava lá, eu acho. Um beijo pro Beijo, Gabi! Gabi! Nossa, cara. A gente Gabi vai é trazer incrível, ele aqui velho. pra falar de Jovens Vingadores pra vocês. Com Ele certeza. tem que vir. E eu falei isso, gente, só pra trazer um pouco. Não, que realmente aqui não estamos aqui fazendo um negócio, sabe? Isso aqui é algo que a gente ama fazer, que a gente vive todos os dias. E que, nossa, gente, amo vocês muito, de verdade. Também amamos. Também amamos. Oh, meu Deus. E já falando de como surgiu a página, eu já conheci o personagem de antes, né? Eu não cheguei no Twitter agora, eu tive minhas fases, né? Vinha pro Twitter, aí ficava tóxico, aí eu saía e voltava, e era fã conte, né? Conta de fã. E aí eu comecei com o Venom Brasil e tal, e depois acabou que eu tentei criar uma conta da Marvel mesmo pra falar em geral. Só que devido à rotina é muito pesado, né? Pra você abranger tudo, sabe? E aí eu já tava meio assim sem um norte, sabe? Sinceramente. E é algo que eu gosto muito de fazer. E eu via minha página da Marvel, tipo, decaindo, não preocupado com quem vai me acompanhar, sabe? Mas eu vi decaindo porque eu não tava conseguindo dar conta. E aí veio a série, né, do Cavaleiro da Lua. Eu conhecia o personagem de antes. E aí eu fiquei muito hypado pra série. O Oscar Isaac é um ator incrível. Nossa, atuou muito nessa série. Perfeito. Atuou muito, perfeito. Perfeito, cara. E aí, simplesmente assim, eu vi o primeiro episódio, eu acho que lançou na quarta-feira, eu acho que no sábado, eu comentei com o Ed. A página da Marvel tava, né, não tava dando conta, não tava conseguindo. E aí eu falei pro Ed, o que é que tu acha de eu criar uma fanbase pro Cavaleiro da Lua? E aí eu falei pra ele, né, tem outra página que é Brasil também, Mocknight Brasil e tudo, até um abraço pra ele. E aí eu fiquei meio receoso, né? Fanbase brasileira, eu não quero instigar um clima de competição, sabe? Aí eu pensei, não, eu acho que eu não vou criar. Aí o Ed, cara, faz o que você quer, confia em você. E você tem que confiar em você. Acho que foi algo bem parecido disso que ele falou pra mim. O Ed sempre me incentiva em tudo, sabe? É um grande amigo meu. Sempre puxando a sua orelha. Com certeza. E aí eu soltei um post. E aí eu soltei um post, né? Que era... Eu até lembro como é que era o post. Que era tipo assim, olá, eu sou o Steven. Aí eu coloquei 3 reticências e coloquei o emoji de dormindo, o Zezinho lá. Foi incrível esse Fazendo dia. referência. E cara, eu levei um susto tão grande, porque tão rápido. O post, ele hoje tá com 9 mil favoritos, né? Mas na época deu um boom tão grande, eu não tava nem esperando, sabe? E foi a galera chegando e rindo, sabe? Você ganhou 1.000 seguidores num dia, né? Numa noite. Foi, mano. Nossa. Isso foi bizarro, cara. E eu quero agradecer muito a quem acompanha a página, que tá junto comigo, né? Desde o começo tem gente que acompanha junto, igual como acontece com o Quarteto Fantástico. Tenho certeza que acontece com a Central Marvete, né? Tem a galera que acompanha desde o começo, cara, fielmente. Você grava aqueles rostinhos e sempre comenta, né? Velho, tem o Toby, tem a Jenny, tem o Top, tem quem mais? Enfim, mas minha história foi essa. Eu comecei, não tinha certeza de que ia dar certo, né? E aí acabou que deu muito certo.
Deu muito certo. Muito certo. Incrível. Eu acho único o trabalho que você faz de focar o Cavaleiro da Lua em geral, igual você tem drive de HQs, você fala sobre tudo, só que usando a personalidade do Steven Grant, que eu acho que foi o que abraçou uma grande galera que assistiu Totalmente. a série e se apegou mais a ele. Então, Sim. assim, a sua abordagem, eu acho que foi esse o sucesso que você alcançou, foi com a sua abordagem da visão do personagem, entendeu? Sim. Sim. Verdade. Agora é o Rick, né? Central Marvete. Você sentiu essa emoção do Riard? Ele falou assim, verdade, um silencinho. Certeza Né? que ele dava com a mão Um no minuto peito. de silêncio. Um minuto de silêncio. Então, com a Central, sou ADM da Central Marvete, gente. Sigam, @Central Marvete. E Sigam você, muito, Riarley? sigam muito. Fala do Oi? Steve, como que é o seu arroba? Ah, gente, meu arroba é arroba, né? Steven, com N no final. Grant, Grant, Bra, que é de Brasil. Steven Grant Bra. Isso aí. Sigam muito. Então, com a Central, eu... É porque, na verdade, assim, a Central, ela nasceu de uma ideia repentina. Um dia eu literalmente foi assim, um dia eu... Daí... É aquilo, né? Eu sempre tive coisa com jornalismo, e eu não sabia na época, né? Hoje, cursando jornalismo, eu percebo, né? Mas eu não tinha essa percepção. Que eu queria... Mas eu não queria comunicar coisa da nossa rotina, nem nada do tipo. Eu queria comunicar algo que eu gostasse. Então, um dia eu tava com o meu squad do Twitter, com o Daniel, com o Gabriel, com a Carol, eles que me incentivaram muito, muito, muito na época a criar. E eu literalmente acordei um dia, nas férias, eu já tenho a página há 3 anos já. Peguei e acordei com vontade, falei, não, vou montar. Então fui, montei a header, montei o ícone, né, a packzinha do Twitter. Fui atrás, coloquei e etc. E falei, bom, vou começar. E literalmente eu comecei. Eu achei que fosse só um projeto de férias, sabe? Alguma coisa assim pra fazer. Ah, vou fazer alguma coisa durante a... Não tem nada pra fazer. E na verdade não, porque a página ela foi crescendo todo dia. Então, se eu não me engano, acho que eu consegui chegar a uns 200, eu não lembro muito bem ao certo. Então, eu vi que começou a dar muito certo. E eu falei, não posso parar. E quando você faz uma coisa que você gosta, é totalmente diferente, porque você faz com vontade, né? Quando a gente faz uma coisa por obrigação, é tão ruim. E com a Central, você tomava ali o seu tempo com muita vontade, postando, pegando foto, pegando GIF, falando com seguidor, fazendo parceria com página, conversando com páginas e etc. Tanto que aquilo, né? Eu conheci o Ed e o Riarley por meio da Central. Se não fosse pela Central, a gente não teria essa amizade que a gente tem hoje, né? Então, foi, acho que, um dos melhores momentos repentinos que eu tive, porque só tive momentos bons com a Central, não tive nenhum momento ruim. E a gente tá só em expansão, assim como vocês, a gente tá num processo de expansão. Tanto que a gente chegou até um acordo de fazer um podcast. Exato, Caraca, deu né? muito Que certo, bizarro, estamos aqui. Estamos aqui fazendo um podcast, já falando 60 minutos já Exatamente. de podcast. E a gente nem gosta de falar, né? E a gente nem Não, gosta pouco. de falar, nem, ai, nossa, daqui a pouco tem que acabar o podcast, dá vontade de episódio 2 já. Exatamente, Né? por mim, eu topo. Se você quiser continuar aqui, a gente encerra esse e continua o próximo. Corujão. O próximo, já tô assim. Então, assim, que a criação da Central foi assim. E eu acho que eu não poderia ter feito escolha melhor. Sigam muito, Com certeza. @Central Marvete. Sigam muito, com Sigam, certeza. pelo amor de Deus. Sigam muito. E o Ed também. E E sigam todos. Todos Vai nós, deixar o todos arroba na descrição pra vocês. Sigam todos nós. E é isso. Então, gente, eu acho que é isso. Chegamos ao fim desse primeiro episódio do Hora Marvel. Agradecemos demais a sua paciência, a sua compreensão, a sua visualização. E esperamos que você continue com a gente no episódio. Sabemos o assunto? Não sabemos o assunto ainda, mas com certeza vai ser um assunto muito interessante, muito diferente.
Tá Pelo bom? menos o primeiro episódio saiu, né? O primeiro episódio saiu. Exato. Só Pontapé da gente foi estar dado. aqui já é incrível. A gente conseguir botar em prática uma coisa que a gente fala desde o início, quando a gente se conheceu lá atrás. A gente fala sobre isso, então eu acho que botar em prática já é incrível. Eu tô muito, muito animado pra gente soltar esse episódio logo. E igual o Rick falou sobre agradecer, eu quero agradecer muito vocês que chegou até aqui. O final, se você ouviu a gente, e anseiem bastante os próximos episódios que a gente vai trazer pessoas para a gente entrevistar. A gente está com os planos de trazer outros amigos para a gente fazer uma bagunça aqui, responder perguntas de vocês que vocês vão mandar na página para a gente. Então, assim, por favor, compartilhe com a galera, curta, retweetem no Twitter, que esse podcast vai também estar no Twitter, também no Spotify, também no YouTube. Então, não tem desculpa para você não estar ouvindo nosso podcast. Então, compartilhe bastante. Um beijo do Ed e até a próxima. E só a minha consideração, desculpa. Isso aqui, galera, é de coração, tá bom? Espero que vocês fiquem bem, que estejam bem e até a próxima. Então é isso, gente. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua visualização. Siga o Homem no Twitter, no Spotify, no YouTube. Ouça, compartilhe com os amigos. E até o próximo episódio, episódio 2. Não temos assunto ainda, mas vai ter um episódio 2 semana que vem. Vai ser incrível. É Tchau, sobre gente. isso. Um beijo. Um beijo do Ed. Tchau, tchau. E até a próxima, viajantes da noite.